Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos iniciar agora uma aula sobre momento angular. Muito bem, no nosso primeiro tópico aqui, nós vamos falar sobre o momento angular de um ponto material, ok? Bom, momento angular, ou momento da quantidade de movimento, mv, ou seja, vamos relembrar aqui o conceito de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento de um corpo? É a sua massa multiplicado pela velocidade. Lembrando que devemos sempre trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, essa massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Então, olha só, o momento angular, ele representa o momento da quantidade de movimento de um corpo. E aqui nós estamos considerando um ponto material, que eu chamei de ponto P, em relação a um eixo aqui, a um ponto que eu vou colocar como centro do eixo aqui, que é o ponto O, ok? Muito bem. Nós temos aqui representado, então, na figura, ó, esse corpo ele está se deslocando aqui sobre o eixo aqui, ó, sobre essa reta, na verdade, né? Essa reta é S, e essa reta ela se encontra, se eu pegar aqui na direção perpendicular, ó, ela se encontra a uma distância d do ponto O, ok? Bom, o que vai ser então o momento angular, né, desse ponto P aqui em relação ao ponto O? Eu vou pegar então a quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, e multiplicar pela distância. Então, quando eu multiplico a quantidade de movimento pela distância em relação a esse ponto que eu estou levando em consideração, eu tenho um momento angular, tá certo? Bom, já que o momento angular é uma grandeza vetorial, além do módulo, né, que é a intensidade, a gente tem que definir também qual é a sua direção e o seu sentido, tá? Qual é a direção, então, do momento angular? Repare o seguinte, aqui, ó, tudo que está representado aqui está num plano, né? Então, se eu estiver levando em consideração a reta S, e esse ponto aqui, ó, eu defino esse plano que eu chamei de plano alfa, ok? Bom, a direção, né, do momento angular vai ser uma direção perpendicular a esse plano, tá? Então, pode estar saindo ou entrando, né, nesse plano aqui, ok? Sempre formando um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. E isso será definido também, além da direção, o sentido, pela regra da mão direita. Então, vamos pensar aqui na regra da mão direita, né? Eu tenho o plano alfa, que está representado aqui, aqui o meu ponto de referência. Então, reparem que eu tenho um plano e formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus entre o plano e a direção e o sentido aqui, ó, do meu momento angular, ok? Reparem que nesse caso aqui, ó, o momento angular ele está apontando para cima, ó. Eu aponto esses dedos aqui para cá, para baixo, né? E repara que o meu dedo aqui, ó, o polegar, ele fica apontado para cima, definindo então o sentido do meu momento angular. Qual vai ser a unidade, né, no momento angular? Lembrando que a gente está utilizando aqui o SI, ó, o Sistema Internacional de Unidades. Eu tenho a quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, multiplicado pela distância. A massa é quilograma, a velocidade é metro por segundo, vezes a distância em metro. Então, quando eu multiplico metro vezes metro, dá metro ao quadrado. Então, a unidade de momento angular vai ser quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo. Ok, pessoal? Bom, falando um pouquinho agora aqui do momento angular de um ponto material, levando em consideração que ele apresenta um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme.
tá? Então, é importante que vocês também estejam fazendo uma revisão do que seja um movimento circular uniforme, quais são as características, né? Falando rapidamente aqui, ó, eu tenho aqui um movimento circular e aqui, ó, nós temos uma velocidade que eu chamo de velocidade tangencial, ó, né? Essa velocidade tangencial, ela vai mudar o tempo todo de sentido e de direção, tá certo? Mas na sua intensidade, ela vai manter o mesmo valor, ela vai se manter constante na intensidade, ok? Então vamos voltar aqui para o momento angular. Considere então novamente aqui o ponto P, né, um ponto material, que realiza um movimento circular uniforme e o centro aqui dessa circunferência, né, desse movimento aqui, é esse ponto O aqui, né, ou ponto zero, tá certo? Então nós temos a velocidade V, que é uma velocidade aqui tangencial, né, ou pode ser chamada de linear, e o W, que representa a velocidade angular, que é a velocidade de giro aqui, ó, de rotação aqui desse corpo, tá certo? Para nós calcularmos então, né, o momento angular, eu vou pegar novamente aqui, né, a quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, e multiplicar pela distância. Lembrando que a distância aqui, ó, é a distância dessa reta, né, que está representando aqui a direção do movimento nesse ponto, né, até o centro aqui, que é o ponto O aqui, ou ponto zero, né? Então, no caso aqui, essa distância vai ser o próprio raio da circunferência, tá? Então, nós temos que a distância será o próprio raio da circunferência. Lembrando lá do movimento circular uniforme, né? A velocidade linear ou velocidade tangencial vai ser igual à velocidade angular multiplicada por r, que é o raio da circunferência. Tá certo? Então, nós podemos substituir essa equação aqui na equação de cima, ó. Tá certo? Então, eu tenho o L, que é igual à massa, né? E no caso aqui, ó, quanto que vale o V? No lugar do V, eu coloco W vezes R e multiplicado pela distância, que também vale R. Então, eu chego aqui na equação do momento angular, ó. Então, o L vai ser igual a massa vezes o raio ao quadrado multiplicado pela velocidade angular. Ok, pessoal? Bom, uma outra coisa importante que a gente não poderia deixar de destacar é o que eu chamo de momento de inércia de um ponto material, né? Então, essa grandeza escalar aqui, ó, que eu chamo de m vezes r ao quadrado, né, que aparece justamente aqui na equação do momento angular, é representado pela letra I, cujo nome é momento de inércia. Então, eu posso chegar à conclusão que o L vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, nós temos aqui definindo, né, uma equação que está relacionando o momento angular com o momento de inércia. Ok, pessoal? Muito bem, vamos ver agora algumas situações na prática, né? Explicando aqui novamente o que é esse momento de inércia, né? Que é representado pela letra I maiúscula. Momento de inércia é a medida da distribuição da massa de um corpo em torno de um eixo de rotação. Então imagine aqui, né? Eu tenho a pessoa sentada na cadeira aqui, ó, e ela pode girar de duas formas diferentes, com o braço aberto, né? E com os braços fechados, ó. Então, o que que vai acontecer, né? Olha a definição aqui, ó. Momento de inércia é medida de distribuição da massa. Repare que nesse caso aqui, ó, a massa está distribuída no espaço maior. Já nesse segundo caso aqui, ó, ela já está mais concentrada, ó. Tá certo? Então eu vou ter momento de inércias diferentes aqui, ó. Aqui eu tenho maior distribuição da massa
e aqui eu tenho uma menor distribuição da massa, tá certo? Bom, o momento de inércia avalia a dificuldade em girar um corpo em torno do eixo. Então, eu estou considerando aqui o eixo R, ó. O eixo R, ok? O corpo está girando em torno desse eixo R aqui, ó, que passa pelo meio ponto de simetria aqui do corpo, ó. Quanto mais afastado do eixo estiver a massa, maior será o seu momento de inércia. Então, nós podemos chegar à conclusão que nessa primeira imagem aqui, ó, com os braços abertos, eu tenho a massa mais afastada do eixo R. Então, eu tenho um momento de inércia maior do que nesse segundo caso aqui. Ok? Bom, o jovem da figura ao lado encontra-se sentado na cadeira giratória, sem encostar os pés no chão e com os braços estendidos aqui nessa primeira situação. A seguir, ele fecha os braços. O momento de inércia do sistema em relação ao eixo R diminui. Então, esse primeiro caso aqui dos braços abertos para esse segundo do braço fechado, houve uma diminuição do momento de inércia. Consequentemente, ele passa a girar com uma velocidade angular maior. Então, ó, desse caso aqui, o primeiro para o segundo, né, você tem uma diminuição do momento de inércia, mas você tem um aumento da velocidade de rotação, que é a velocidade angular, ok? E quem quiser um dia tentar fazer esse experimento, se colocar uns pezinhos aqui nas mãos, ó, fica mais fácil ainda de vocês estarem observando, porque aí você tem uma massa maior a ser considerada. Tá certo, pessoal? Muito bem. Como o momento de inércia depende da distribuição de massa, né, do corpo, como nós falamos anteriormente, né, o momento de inércia terá uma expressão diferente para cada corpo sólido. Por quê? Porque vai depender da distribuição da massa desse corpo em relação ao eixo que nós estamos considerando, ok? O momento de inércia varia não só de um objeto para outro, como também para o mesmo objeto, né? Foi aquela questão da pessoa abrir e fechar os braços, né? Dependendo aí da escolha do eixo de rotação. O momento de inércia de um objeto de pequenas dimensões, por exemplo, se eu estiver girando aqui uma pedra, ó, amarrada numa corda, né? Eu vou ter que o momento de inércia vai ser a massa dessa pedra, tá? A massa dela aqui, ó, representada aqui, multiplicado pela distância dela até o eixo da circunferência. No caso aqui é o R, né? Então, essa distância elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho representado o momento de inércia. Ok, gente? Então, só para a gente recordar alguns conceitos, né? O momento angular é uma grandeza vetorial, como nós vimos anteriormente, que está associada à velocidade angular do corpo em rotação. E também em relação à inércia, né? Então, o momento angular, né? Ele vai depender da velocidade angular e da inércia, tá? Do momento de inércia. A inércia de rotação ao momento de inércia é uma grandeza escalar que depende de como a massa da pessoa se encontra, né? Como que ela está distribuída em relação ao eixo, tá certo? Recordando aqui agora o conceito de velocidade angular, ó, que está aqui nessa equação representada pelo W, né? A velocidade angular é a rapidez com que o ângulo descrito pelo móvel gira, né? Varia em função do tempo. A direção e o sentido do vetor velocidade angular é perpendicular ao plano de rotação. Então, vamos observar aqui esse disco aqui, ó. Ele está girando no sentido anti-horário, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, a mão direita, tá certo? E apontar aqui, ó, o dedo para baixo, e esses dedos aqui, ó, eles têm que estar apontados no sentido que o disco está girando, ó. Então, eles estão apontando da direita para a esquerda. Reparem que o dedão, o polegar, ficou apontado para baixo, né? Então, esse dedo polegar aqui
está indicando aqui, ó, o sentido de giro, ou seja, né, a velocidade angular, tá certo? Então, aqui na equação nós temos que a velocidade linear ou velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio, ok? Se eu passar o raio dividindo aqui, ó, nós podemos observar, né, que a velocidade angular vai ser a velocidade linear dividido pelo raio. Ou seja, quanto maior o raio, menor será a velocidade angular. Bom, aqui nós temos agora representado aqui, ó, a velocidade linear ou tangencial. Repare que é sempre tangente à circunferência, ó. Por isso que pode ser chamado também de velocidade tangencial, tá certo? Então, num tempo t qualquer, né? Esse ponto aqui, ó, que está aqui, ele vai deslocar até aqui, ó, né? Então eu tenho aqui um ΔS, um deslocamento, né? Representando aqui o espaço que esse ponto material se deslocou num certo intervalo de tempo, tá? Bom, se eu levar em consideração então esse ΔS aqui, ó, que foi o correspondente, né, aqui, por exemplo, apesar da representação estar diferente, né, eu tenho uma variação de ângulo aqui, ó, tá certo? E aí, a velocidade angular, que eu estou calculando aqui, ó, a velocidade angular, ela vai ser dada justamente pela variação desse ângulo, pelo intervalo de tempo que esse corpo, ou essa partícula, gastou para ir de A até B. Ok, pessoal? Muito bem. Se eu estiver falando de movimento circular uniforme, significa que a velocidade linear permanece constante. Lembrando que a intensidade dela é constante, porque o tempo todo, ó, ela está mudando de direção e de sentido, ó. Então, o que vai permanecer constante é a sua intensidade, tá? Ok? Bom, nós podemos observar também que a velocidade angular é diretamente proporcional à velocidade linear. Então, quanto maior for a velocidade aqui, ó, com que eu estou girando aqui, essa velocidade tangencial, maior será a velocidade angular. E é inversamente proporcional ao raio, como nós falamos anteriormente, né? Quanto maior for o raio, menor será a velocidade angular. Ok, pessoal? Nós podemos ter também um sistema de pontos, né, materiais, né, considerar o momento angular de um sistema. Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o somatório do momento angular de cada um desses pontos, tá? Então esse símbolo aqui, ó, ele indica o quê? O somatório. Eu vou somar dependendo de quantos pontos eu tiver, eu vou somar aqui, né, o momento angular de cada um deles. Lembrando que isso aqui é uma soma vetorial, né? Essa setinha aqui em cima, ó, de cada letra representa que é uma soma vetorial. O que é uma soma vetorial? Eu tenho que considerar a intensidade, a direção e o sentido, tá certo? Bom, outra coisa muito importante também é a conservação do momento angular. Se o momento torque das forças que atuam no corpo em rotação é nulo, então o momento angular permanece constante. O que isso quer dizer, né? Eu vou apresentar aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor esse conceito, ok? Vamos lembrar então que se eu tenho a conservação do momento angular, né, tem que se manter o quê? O momento angular tem que se manter constante, ok? Lembrando que o momento angular é dado pelo momento de inércia, né? Vezes a velocidade angular, ok? Então, olha só, nesse exemplo aqui, ó, da bailarina, é igual aquele exemplo do cara girando lá, né, anteriormente, ó. Quando ela abre os braços, ela aumenta o momento de inércia. Então, ela está girando com uma velocidade angular W1, está sobre o eixo R. Tá? Então, eu tenho um maior momento de inércia aqui, ó, e uma velocidade angular menor.
À medida que ela fecha os braços, igual está representado aqui, ó, fechou os braços, o momento de inércia dela diminui. Então, para poder compensar, o que, que vai acontecer? A velocidade dela vai aumentar, a velocidade angular vai aumentar. Então, isso tem que acontecer para quê? Para haver a conservação do momento angular. Ok, pessoal? Bom, aqui agora nós temos um outro exemplo, que é um atleta, desculpa, né, realizando um salto mortal, tá certo? Considere o eixo R que passa pelo centro de gravidade do atleta. O que é o centro de gravidade? É o ponto onde atua a força-peso dele, ó. Então, vou marcar aqui, ó, o ponto, ó. Tá vendo? O centro de gravidade dele é mais ou menos esses pontos que eu estou marcando aqui, ó. Fica próximo do umbigo, né? Tá certo? Muito bem. Então, à medida que o atleta sobe, seu momento de inércia em relação ao eixo R, né, levando em consideração a gravidade, o centro de gravidade dele, diminui. Por que que diminui? Então vamos lá, à medida que ele sobe, o momento de inércia diminui. Porque ó, a massa dele, quando ele está subindo, ó, repare que a massa dele está ficando menos distribuída, está ficando mais concentrada. Ó. Se eu tenho menor distribuição da massa, eu tenho menor momento de inércia, ok? Depois, o que, que acontece? Durante a descida, o momento de inércia aumenta. Por quê? Ele começa a abrir o seu corpo novamente. Ó. Então, ele vai distribuir a massa novamente. Então, há um aumento do momento de inércia. E o que, que acontece com a velocidade angular dele? Lembrando que a velocidade angular é a velocidade que ele está girando, ó, que ele está girando, tá certo? Não é a velocidade de queda, cuidado para não confundir. Então, a velocidade com que ele está girando aqui, ó, nesse ponto, ó, ela vai diminuir, ó. Ele está ficando com o corpo mais aberto, a velocidade de giro dele está diminuindo, tá certo? Então, para haver a compensação, vamos dizer assim, a conservação, né, do momento angular, né, quando ele sobe, né, o que, que acontece? A velocidade de giro aumenta, o momento de inércia diminui. Quando ele desce, o momento de inércia aumenta e a velocidade angular diminui. Ok, pessoal? Aqui nós temos o exemplo da cadeira giratória, né, que eu já expliquei anteriormente, ó, tá certo? Quando ele abre os braços, ele aumenta o momento de inércia, né, e diminui a velocidade. Quando ele fecha os braços, o que que acontece? Né? Ele concentra mais a massa, então ele diminui a inércia e aumenta a velocidade de rotação. Ok, pessoal? Bom, aqui agora nós podemos ter dois exemplos diferentes. Ó. Eu tenho uma pessoa que está sentada aqui na cadeira, né? E aqui eu tenho a pessoa sentada na cadeira, só que o eixo aqui da roda que ela está segurando está na direção vertical. E nesse primeiro caso aqui, está na direção horizontal, né? O que, que vai acontecer se uma pessoa der um impulso aqui e essas cadeiras girarem, né? Será que essa roda aqui ela vai girar? Né? Vamos supor que a pessoa está com a mão só apoiando, permitindo aqui o giro dessa roda, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, ele está só segurando de maneira que essa roda possa ou não girar, né? Então, o que, que vai acontecer? Né? Vamos analisar aqui na próxima figura. Olha só. Vamos analisar a situação com o eixo da roda na direção vertical. Ó. Então, aqui está segurando, ó, a roda aqui, está representado na direção vertical aqui, ok? Imagine que o garoto consiga girar a roda através de impulso dados pelas suas mãos. Então, aqui ele gira a roda com o impulso das mãos, tá? Dessa forma, a roda da bicicleta adquire uma velocidade angular e um momento angular dado por. Então, qual vai ser o momento angular da roda? Vai ser o momento de inércia vezes a velocidade angular, tá certo? Lembrando que nós estamos considerando esse eixo aqui, ó,
Ó, o eixo que passa pelo centro da roda, ok? Beleza? Então, a cadeira giratória, para garantir a conservação da quantidade de momento angular no sistema, que não está recebendo forças externas nesse momento, tem que girar no sentido oposto. Ou seja, repara o seguinte, né? A roda que está na mão da pessoa, ela está girando num sentido, que é um sentido anti-horário, e isso vai causar o que na cadeira que ele está sentado? Uma rotação no sentido horário. Por que tem que ter sentido diferente? Porque eu tenho que ter a conservação do momento angular. Tá vendo? Se eu somar os dois momentos, ó, um vai ser positivo, o outro negativo. Então, a resultante aqui desses momentos vai dar zero, ou seja, vai haver uma conservação do momento angular. Beleza? Não esqueça, gente, esse detalhe aqui, ó, esse lembrete, ó, que, né, para a gente definir o sentido de cada momento angular, a gente tem que usar a regra da mão direita, beleza? Agora, e se a pessoa, né, tiver mantendo agora o eixo na direção horizontal, né? Então vamos analisar agora com o eixo aqui, ó, representado na direção horizontal, ok? Então a pessoa vai dar impulso ali nessa roda, né? Vai girar essa roda, né? Dessa forma, a roda da bicicleta vai adquirir uma velocidade angular, tá certo? W aqui é a velocidade com que essa roda vai estar girando aqui, ó, sobre o eixo que eu determinei. Esse eixo aqui, ó, ok? Então a roda vai ter um momento angular. Esse momento angular vai ser dado pelo momento de inércia vezes a velocidade angular dessa roda. Só que nesse caso, essa cadeira aqui, aonde o indivíduo está sentado, essa cadeira não vai girar, tá certo? Então, não irá realizar nenhum momento angular aqui sobre essa cadeira, ok? Muito bem. Bom, agora para a gente finalizar aqui, vamos fazer dois exercícios aqui rapidamente, né? Vamos considerar que eu tenho um ponto material de massa 3 quilos, tá? Então, um corpo, na verdade, um corpo de massa 3 quilos, né? Que está realizando um movimento circular uniforme. Então, não podemos esquecer, né, as características do movimento circular uniforme, que a velocidade tangencial vai ser constante, né? A intensidade dela, ela vai mudar somente direção e sentido. Considerando o raio igual a 0,5 metros e a velocidade tangencial ou linear igual a 10 metros por segundo, ok? Calcule, então, né, calcule em relação ao ponto O o momento de inércia. Muito bem. O que é um momento de inércia, né? Como nós vimos anteriormente, é a massa vezes o raio ao quadrado. Então, a massa foi dada aqui, ó, que é 3 quilogramas, né? E o raio também foi dado, que é 0,5. Então, eu tenho que o momento de inércia vai ser igual a massa aqui, 3 quilos, vezes o raio ao quadrado. Então, 0,5 ao quadrado. Fazendo a conta, eu tenho um momento de inércia igual a 0,75 quilos vezes metro quadrado. Ok? Na letra B, está pedindo para determinar o módulo do momento angular. Então, a gente não está levando em consideração o sinal, tá? Está pedindo em módulo. Bom, então vamos calcular aqui, ó, momento angular é igual, lembram? É a quantidade de movimento do corpo, né? Que é a massa vezes velocidade, multiplicado pela distância. Nesse caso, a distância é o raio, né? O raio da circunferência. Então, eu tenho a massa, que é 3 quilos, que foi dada aqui em cima. A velocidade foi dada aqui, ó, 10 metros por segundo, vezes o raio, que está aqui, que é 0,5. Multiplicando, então, esses termos, eu vou ter um momento angular igual a 15 quilos vezes metro quadrado dividido por segundo. Ok, pessoal? Bom, mas eu posso ter também um sistema, como eu falei para vocês, né? Quando eu tenho mais de um corpo envolvido no processo, tá certo? Então, ó, calcule o momento angular de um sistema constituído de duas partículas. Então, aqui eu tenho a partícula 1, ó,
e aqui eu tenho a partícula 2, tá? Eu quero determinar, então, o momento angular em relação a esse ponto O que está representado aqui. Então, a distância da partícula 1 até o ponto O é 1 metro, e da partícula 2 até o ponto O é 2 metros. Foi dado aqui, ó, para a gente a massa da partícula 1, que é 1 quilo, a massa da partícula 2, 2 quilos, a velocidade da partícula 1, 5 metros por segundo, e a velocidade da partícula 2, 10 metros por segundo. Então, observe que as unidades aqui já estão todas no sistema internacional. Então, não precisamos preocupar, né? A massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular os módulos aqui dos momentos angulares. Então, para a partícula 1, eu tenho aqui, ó, vou chamar de L1, tá? Que é o momento angular da partícula 1. Eu vou pegar a massa dela, vezes a velocidade dela, que é a quantidade de movimento, multiplicado pela distância. Então, a massa é 1 quilo, tá certo? A velocidade, V1 aqui, é 5 metros por segundo. E qual é a distância? A distância da partícula 1 até o ponto zero ali. Essa distância vale 1 metro, ok? Multiplicando aqui, eu tenho, então, que o momento angular é 5 quilos vezes metro quadrado por segundo. Então, esse é o momento angular da partícula 1, ok? Calculando aqui o momento angular da partícula 2, ó, nós vamos pegar a massa, está aqui em cima, né? Vale 2 quilos, tá? Multiplicar, né, pela distância, né? A distância é 2 metros e a velocidade, que é 10. Multiplicando esses três termos, eu tenho então, ó, que o L2, que é o momento angular da partícula 2, é igual a 40 quilos vezes metro quadrado dividido por segundo. Agora, para nós chegarmos aqui no momento de inércia resultante, lembrando que eu tenho que fazer a soma o quê? Vetorial. Então, não é soma algébrica, é vetorial. Eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido, né, de cada um desses momentos angulares aqui, tá? Aí eu vou utilizar o quê? A regra da mão direita, ó. Então, eu aponto os dedos aqui, né, todos para a direção aqui da velocidade da partícula 1 e vou observar o quê? Que o dedão ele vai estar entrando dentro do plano aqui desse plano onde está localizada essa partícula, tá certo? Da tela aqui do computador. Então seria perpendicular entrando aqui nesse ponto, tá? Então se está entrando, eu vou adotar aqui um sinal negativo, né? E vou avaliar a partícula 2 agora, ó. Se eu apontar os dedos aqui, ó, todos eles para a direção do V2, usando a mão direita, eu vou observar que agora o dedão, o polegar, vai estar saindo aqui do plano, né? Onde está representada a figura, ok? Então, se uma está entrando e a outra está saindo, eu tenho que um momento momento angular é positivo e o outro é negativo, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, o momento o L2 40 menos o L1. Então, eu vou ter um momento angular final de 35 quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo. Ok, pessoal? Muito bem, né? Nós aqui estamos encerrando essa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até a próxima. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, galera.